A trégua de 2 semanas entre Irã e Estados Unidos não significa paz, significa pausa. Uma pausa num conflito que sacode o mundo. Após um mês de escalada militar, as potências recuaram, mas recuaram sem resolver o problema central. O programa nuclear iraniano segue no centro da disputa, e as sanções continuam sendo usadas como arma política. No meio disso, a peça-chave, o Estreito de Hormuz. Por ali passa uma parte crucial do petróleo que circula pelo mundo. Qualquer bloqueio afeta preços, economia e inflação. Quinta-feira, 9 de abril de 2026. Sou Gabriela Varela, esse é o podcast Análise com mais informação. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, está começando o videocast em detalhes aqui no ICL Notícias. De segunda a sexta-feira, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje o meu convidado é o professor de Relações Internacionais da UFABC, o Gilberto Maringoni. Professor, é um prazer te receber mais uma vez. Bem-vindo. Gabriela, é uma satisfação estar aqui novamente. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço, professor, pela conversa mais uma vez. E eu vou começar, claro, dessa iminência do prazo final do ultimato do Trump contra o Irã, né? O Trump chegou a declarar que toda uma civilização ia morrer se o Irã não cedesse até a noite de terça-feira. E logo depois ele recua, né? Diz que vai ter um cessar-fogo de 2 semanas. Além de explorar todas essas idas e vindas, esse movimento até fez ressurgir um movimento nas redes sociais, uma expressão, na verdade, TACO, né? Uma sigla para Trump Always Chickens Out, que é o Trump sempre amarela. É um termo que já tinha aparecido antes naqueles recuos, idas e vindas do tarifaço também. Então, eu te pergunto nesse momento, eu quero uma análise dessas idas e vindas, né? E te perguntar se o Trump ele não tem a capacidade de sustentar uma pressão, né? Uma situação que ele mesmo cria no cenário global, ou se é um recuo, mais uma vez, calculado. Olha, Gabi, o anúncio, entre o anúncio do fim de uma civilização, aquele tweet, não é um tweet, ele faz naquela rede social dele, que ele fez logo pela manhã da terça-feira, dizendo que ia arrasar uma civilização. Arrasar uma civilização é muito mais do que jogar uma bomba atômica em Hiroshima ou Nagasaki. Arrasar uma civilização é não deixar vestígio algum de que algum dia existiram seres humanos naquela região, uma cultura, tradições, enfim. Ele vai arrasar uma civilização, algo nunca externado por ninguém na história. Vamos lembrar, quando Hitler invadiu a Polônia, em 1º de setembro de 1939, ele jamais falou que ia arrasar a civilização, sequer fez isso quando invadiu. Entre a ameaça que ele faz, logo nas primeiras horas da manhã, de que iria arrasar uma civilização, e 14, 15 horas mais tarde, à noite, ele recua, ou ele diz que foi feito um acordo, diz que chegou a um bom entendimento com o Irã e suspende o ataque, está um dos maiores vexames da história de um presidente americano. Porque o que ele fala de manhã é muito mais do que o Hitler faz quando anuncia o ataque à Polônia em 1º de janeiro de 1939, que dá início à Segunda Guerra. É muito mais do que qualquer presidente americano fala antes de um ataque. É muito mais do que você dizer que vai arrasar Hiroshima e Nagasaki com uma bomba atômica. Arrasar uma civilização é arrasar com 2.500 anos de história. É varrer qualquer sinal da existência de seres humanos, cultura, tradições, enfim, é algo inimaginável. E isso é o tipo da coisa que você não anuncia, mas ele anuncia com grandiloquência, uma grande ameaça, e logo depois, ou seja, no espaço de algumas horas, ele recua. É muito provável que não tenha sido só um recuo, tenha sido uma bravata, porque uma movimentação para você arrasar uma civilização envolve milhares de pessoas, entre eles soldados e soldadas, no teatro de operações, técnicos, especialistas nos Estados Unidos, uma composição, uma mobilização logística extremamente complexa entre centenas de embarcações, centenas de aeronaves de todos os tipos,
sistemas de segurança, enfim, algo que você leva meses para preparar e você não pode recuar como quem desliga o interruptor. Então, provavelmente era uma bravata que ele não teve condição de sustentar. Em qualquer caso, é uma desmoralização absurda, porque os Estados Unidos perdem a seriedade da sua... Embora eles tenham uma superioridade bélica imensa, mas perdem a credibilidade do seu poder de inteligência, do seu poder de serem um setor de uma segurança internacional infalível. A infalibilidade americana caiu por terra. Eu acho que um recuo, uma humilhação dessas que eles têm é uma derrota. Eles não tinham desde a Guerra do Vietnã, desde o fim da Guerra do Vietnã, em 1975. Então, assim, há meio século eles não têm algo desse tipo. Mas é algo pior, eles sequer chegaram a entrar na batalha e tiveram que recuar diante da situação colocada, que é uma situação que os Estados Unidos mesmo criaram. A principal demanda do presidente Donald Trump era a reabertura do Estreito de Hormuz para que o fluxo de petróleo seja normalizado, de 20% do petróleo mundial. Quem é que fechou o Estreito de Hormuz? O Irã. Por quê? Porque foi atacado pelos Estados Unidos. Ou seja, o problema que o Trump quer resolver, ele mesmo criou. Eu vi até alguns dias um meme na internet, você deve ter visto, o pessoal que está assistindo deve ter visto, que é esse, justamente fala o seguinte: o principal objetivo da guerra é reabrir um estreito que estava aberto antes do ataque americano-israelense. Então é um fiasco assim, com várias dimensões que a gente ainda está absorvendo até onde ele chega. Mas é preciso dizer, é uma trégua de 15 dias extremamente frágil. Israel voltou a atacar o Líbano, aliás, o ataque mais brutal desde o início da guerra. Até há pouco eles tinham matado 254 pessoas no Líbano. Volta a ameaça sobre o Irã, o que mostra o seguinte: há uma dissonância entre as táticas e os objetivos que os Estados Unidos têm na região e o que pretende o governo israelense de Benjamin Netanyahu. O que o Trump quer é sair da guerra o mais rápido possível para que isso não prejudique algo fundamental para ele, que é uma questão interna, as eleições de meio de mandato em novembro, e o que o Netanyahu quer é arrasar com o seu principal oponente no Oriente Médio. Professor, muito boa essa sua primeira explicação e até aqui trazendo mais componentes a ela, né? Porque a Casa Branca e o Pentágono, mesmo diante de tudo isso, estão dando declarações que são, dá para dizer que são negacionistas, né? Falando em vitória histórica, que essa operação que eles estão chamando de Epic Fury, né? Cumpriu todos os objetivos militares nesses menos de 40 dias. Só que o Irã também está se posicionando publicamente a respeito disso, falando que foi um recuo humilhante do Donald Trump, né? Os dois lados, de certa forma, em alguma medida, estão declarando uma vitória. E não há ainda esse acordo definitivo. Isso vai acontecer à mesa de negociação nessa sexta-feira. E como é que esses componentes todos vão para a mesa de negociação no Paquistão? Eu fico imaginando como é que é sentar à mesa depois de um presidente dos Estados Unidos virar e dizer que vai acabar com uma civilização inteira. A gente não está nem para além da guerra, né? Você está falando de dizimar uma população, um país inteiro, o seu histórico, né? A sua história também. Olha, Gabi, é bom a gente dar uma olhadinha no histórico imediato da guerra. Na terça-feira, o New York Times publicou uma extensa reportagem, um relato de como é que foi a reunião entre o Netanyahu e sua equipe de governo, o chefe do Mossad, vários assessores, na Casa Branca, em 11 de fevereiro, ou seja, 15 dias antes do início da guerra, um pouco mais de 15 dias antes do início da guerra, com o presidente Donald Trump, o secretário de Estado Marco Rubio, o secretário da Guerra Peter Hegseth, o chefe das operações do Estado-Maior Don Kane e outros assessores. No relato, é muito longo o relato, mas ele é muito detalhado, muito interessante de ser lido. A imprensa brasileira podia reproduzir isso, o ICL talvez pudesse reproduzir, mas é porque ele é tão detalhado a ponto de dizer quem se sentou a cada lado da mesa. Alguém tomou essas anotações. E ali fica claro o seguinte: quem queria o ataque, quem mais queria, era o Netanyahu. Quem vacila, quem é o moderado, olha só, é o Marco Rubio, o secretário de Estado. O Peter Hegseth
fica entusiasmado com o plano. E o Trump oscila um pouco e logo adere a essa vibe, essa diretriz, tanto do presidente de Israel quanto do seu secretário de guerra, e entra na guerra. Ou seja, ali fica claro que o Trump foi arrastado para uma guerra que não era exatamente a dele, mas ali ele poderia atingir um objetivo estratégico importante, que era o seguinte: arrasar com o principal parceiro da China na nova rota da seda, o Irã, um país industrializado, 94 milhões de habitantes, e cortar pelo menos 15% do fornecimento de petróleo à China. O objetivo sempre do Donald Trump dos Estados Unidos é como atingir a China, seja de maneira direta, seja de maneira indireta, como essa agora. Como é que eles vão se sentar agora no Paquistão? 15 dias, embora 15 dias seja um tempo curto, se a gente pensar na vida da gente, 15 dias, mas 15 dias num tempo político em que os acontecimentos estão muito concentrados, em que a imprevisibilidade, em especial de Israel, está muito forte, ou seja, esses ataques continuam, o Irã vai revidar. Hoje pela manhã, na quarta-feira pela manhã, o Estreito de Hormuz voltou a ser fechado. Então nós vamos chegar daqui a 15 dias num quadro de imponderabilidade muito forte, mas um quadro de imponderabilidade diante de um recuo monumental dos Estados Unidos e de Israel. Nessa situação é que vão se dar as conversações. Será que a China e a Rússia, que assessoraram de alguma maneira com questões de inteligência, radares, localização de aeronaves, de navios, vão aumentar o seu apoio ao Irã ou não? Politicamente, o Irã aparenta estar isolado. No entanto, existe uma opinião pública mundial se formando que isola Israel, isola os Estados Unidos. Isso é muito subjetivo, não existe uma pesquisa dizendo quanto existe desse apoio. Mas algo que a gente deve ver de maneira com muita atenção é o comportamento da população iraniana. Eu não estou misturando canais, eu estou dando um elemento central. A visão dos Estados Unidos e de Israel antes do ataque de 28 de fevereiro existe uma insatisfação enorme com o regime iraniano por parte da população, existe uma parte de insatisfação muito grande. Nós vamos atacar, eliminar o Ayatollah Ali Khamenei, o chefe supremo. Isso vai incentivar a população a fazer um levante, a tomar o poder, e vamos ter uma mudança de regime. Isso não aconteceu, isso é o maior erro dessa guerra. Mas não só não aconteceu, como ontem, como na terça e na quarta-feira, houve uma mobilização convocada pelo governo para que a população fosse proteger os possíveis alvos do ataque americano. Pontes, usinas termoelétricas, usinas nucleares, algo que assim, é inédito. Não são os membros do governo, não é aquela vanguarda, não é aqueles apoiadores mais firmes do governo, não. Eram multidões. Exatamente. Ou seja, isso mostra uma legitimidade do governo entre a população. E mais do que tudo, para a gente saber quem ganhou e quem venceu, um termômetro bom é olhar justamente as populações. Ontem, em Teherã, houve comemorações. A gente viu pelas redes da população comemorando a vitória. Eu não vi cenas de comemoração em Tel Aviv, nem em Washington, nem em Nova York. Isso diz muito do clima da guerra, embora, claro, não seja uma aferição científica com pesquisas e tal. Professor, foi muito bom o senhor ter levantado esse ponto, porque era justamente algo que eu queria trazer aqui, né? Essa corrente humana, essa corrente humana, ela é muito simbólica, tem um poder simbólico, é também uma resposta às ameaças do Trump, principalmente com mulheres. Elas estão usando ali o chador, fazendo essas correntes humanas no entorno dessas usinas, hasteando bandeiras também do próprio país. Então, é um poder de resposta que vem da própria sociedade iraniana. Então, eu queria te perguntar, né, eu queria um pouco mais da sua avaliação, esticar um pouco essa sua fala. Eu ouvi, por exemplo, o Marcelo Lins falando sobre como parece que o Trump não aprendeu, isso a gente não tem dúvidas, né? Mas não aprendeu com a história também. Por exemplo, o Hitler, diante do regime nazista, não conseguiu, ainda que tenha tentado muito, não conseguiu acabar com o povo judeu. Né? Tinha o que eles chamavam de solução final ali, né, contra os judeus no Holocausto, e ainda assim eles resistiram diante de tudo isso. E ele fez ali um paralelo sobre o Trump dizer, assim, de uma forma completamente bárbara, uma declaração, assim, até difícil de classificar,
mas dizer que vai acabar com uma civilização, né? E o povo iraniano tem muito orgulho da sua história, né? Dessa herança persa. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Olha, aquela região toda, aquilo são o que era a área do que era o Império Turco-Otomano, que durou de 1453 até logo depois da Primeira Guerra Mundial. Olha, a coesão interna no Irã, a coesão da população, a unidade da população, é uma coisa que surpreende. É algo que a gente às vezes acha que não existe, é uma união nacional, uma união patriótica. Mas isso não está na superfície da sociedade iraniana, não é algo que este regime dos ayatollahs, a tão atacada teocracia, obteve. É algo que tem séculos de acúmulo histórico de uma população que vive organizada junto. Aquela região toda era parte do Império Otomano, mas o que era uma nação, de fato, o que era que se mostrou um Estado organizado, é o Irã, com 2.500 anos de história. O Império Otomano durou 500 e tantos anos, a partir do final da Idade Média, 1453 até 1922, mas o Irã já era organizado, é anterior a isso. Então, esse ataque é um dos sucessivos ataques históricos que os persas, que os iranianos sofreram, e tocam em pontos sensíveis da história da população. Mas não é uma história abstrata, é algo que os iranianos aprendem desde criança. Essa história das mulheres serem oprimidas no Irã, a gente precisa mediar isso. Tem sido muito falado. O Irã é o país do mundo que é um dos que mais formam engenheiros. E é um dos que mais formam engenheiras, mulheres. A maioria dos engenheiros iranianos é composta por mulheres. Então, existe dentro da sociedade iraniana um apoio ao regime, um apoio à sua própria história, que se mostrou uma muralha contra esses ataques. Eu não estou romantizando, não. O fato da população não ter se rebelado contra o regime, ter se disposto, como eu disse, a ser escudo humano, é uma força interna que vai além do que ocorre usualmente em guerras, que é unidade interna contra inimigo externo. É uma população disposta a sobreviver. Mas isso nos pega muito com essas loucuras de certos regimes opressores, como foi o nazismo, que queria destruir os judeus. E agora o Donald Trump repete isso de uma maneira alucinada, que eu vou destruir uma civilização. Ele coloca de manhã, naquele longuíssimo e mal escrito, preciso dizer isso, mal escrito tweet que ele faz, que ele repete: eu vou destruir uma civilização, e bota isso em caixa alta. Lamentavelmente eu vou ter que fazer isso. E como isso obedece a um recuo, expõe ao ridículo qualquer tipo de ameaça. Eu acho que a vitória que o Irã teve é uma vitória, sobretudo, política. Não vamos ter ilusão. Os Estados Unidos têm poder de arrasar o Irã. Os Estados Unidos, se fazem um ataque nuclear, acabam com o Irã. Mas possivelmente não acabaria com o povo iraniano, com a civilização, mas acaba com o Irã, com a infraestrutura, com grande parte da população. Mas não é possível fazer isso que o Trump diz. Aliás, quem fala isso, essa vocalização do Trump, até escrevi ontem, mostra que de civilizado tem muito pouco. Ele diz: eu vou acabar com uma civilização. Mas ele mesmo não se mostra nem um pouco civilizado. É verdade. Essa contradição, que aparentemente é um jogo de palavras, mostra o seguinte: é uma luta da civilização contra a barbárie, só que a civilização não está do lado de quem está emitindo a mensagem, está do outro lado, e ela sobrevive. Exatamente, professor. Eu acho assim fundamental ter essa perspectiva histórica para a gente entender melhor também esse conflito. E até falando do Irã agora, tem exigências, né? O Irã apresentou um plano, tem 10 pontos, exigindo o fim de todas as sanções, aceitação até do enriquecimento de urânio também, né? E o Trump diz que o plano é uma base viável. Eu até quero ouvir um pouco da sua avaliação sobre esses pontos, do que seria um acordo, mas também, por outro lado, eu fico pensando, para um presidente que já abandonou um acordo nuclear anterior, e não só abandonou, como ele começou uma guerra no meio das negociações, né? Como é que o senhor avalia agora essa postura? Uma inclinação, uma sinalização de aceitar esses termos? Olha só, Gabi, tem uma coisa muito interessante nesse pronunciamento Trump, à noite, naquele longo tweet, o segundo tweet não sei se é o segundo dia, mas o que ele faz dizendo que não ia atacar,
ele diz que o Irã apresentou 10 pontos e que são uma base razoável para o entendimento. Ninguém que está vencendo uma guerra fala o seguinte: a base do entendimento vai ser, as postulações vão ser as determinações do derrotado. Quando eu venço uma guerra, eu imponho a lógica, eu imponho quais são os pontos. Aquilo, eu não sei se é um ato falho, o que é, mas é uma declaração de derrota. Mas entre os pontos estão o Irã, que é a cessação, como você falou, todos os ataques. Esses ataques incluem cessar os ataques ao Líbano e em toda a região, a retirada das forças americanas, das forças bélicas americanas da região, e a partir daí eles reabrem o Estreito de Hormuz, mas querem uma indenização sobre os danos que o Irã sofreu. Claro que os danos humanos são irreparáveis, mas os danos materiais. E isso o Trump diz que aceitava. E eles começam a ser desrespeitados hoje por Israel, pelos ataques que Israel faz. Ou seja, esses planos que tinham sido aceitos hoje já não são respeitados no dia seguinte. Eles não estão aceitando a derrota, essa é a verdade. Eles examinaram os pontos, viram o recuo, fizeram, não estão se conformando e estão indo para o ataque. Por isso, não sou eu que digo, a manchete do New York Times da quarta-feira: o acordo é frágil, o cessar-fogo é frágil. Por quê? Porque a derrota é muito amarga, não é para o Trump e para o Netanyahu individualmente, é para a presidência do Trump. Se a gente for usar a terminologia que a gente usa para falar do Irã, para o regime político dos Estados Unidos, para o regime político de Israel. É inaceitável o que o Trump falou ontem: eu aceito os pontos do inimigo. Eles estão com uma batata quente na mão, estão tendo que lidar com uma derrota vexaminosa, não estão se conformando com ela, querem reagir. Podem ser que militarmente consigam atacar, continuar atacando, mas politicamente é um isolamento enorme. Não é à toa que, diante do isolamento que, em especial, Israel está tendo no mundo, Israel está se transformando num Estado pária. Para Israel, essa é uma guerra vital. Eles precisam destruir o seu maior inimigo no Oriente Médio. Um inimigo que tem uma população 9 vezes maior que Israel. Israel é um país pequeno e só resiste porque é alimentado pelo dinheiro, pelas armas, pela assessoria dos Estados Unidos. Então, destruir o Irã é limpar uma área essencial, vital para Israel. É por isso que o Netanyahu quer continuar a guerra, ataca o Líbano e busca manter, fazer letra morta esse acordo do qual ele não participou. Esse acordo, é preciso dizer, foi um acordo que está sendo costurado entre os Estados Unidos e o Irã. Mas Israel está vivendo um isolamento internacional que, olha, eu acredito que desde 1948, quando foi fundado o Estado de Israel, eles não enfrentam uma situação semelhante. Israel está virando um Estado pária internacional, sinônimo de um Estado que só serve para guerrear, para tumultuar a região. E eles atacaram o Irã, esse ataque, achando que iam fazer o que fizeram com Gaza. Você arrasa a infraestrutura, mata milhares de pessoas e canta vitória. Com o Irã está sendo diferente. Mas eles estão numa ofensiva política internacional, entre outras coisas, para tentar proibir as críticas à política ao Estado de Israel. Não é outra a intenção de um projeto de lei formulado, mas apresentado pela deputada Tabata de Amaral, e certamente não foi ela quem fez, equivalendo qualquer crítica ao Estado de Israel a antissemitismo. Não é dela, porque uma legislação semelhante foi aprovada há poucos dias na França. E o estado de Wisconsin, nos Estados Unidos, aprovou também algo semelhante, que é uma censura. Então nós aqui no ICL não poderíamos jamais criticar Israel porque estaríamos enquadrados no artigo tal e tal dessa legislação arbitrária de censura. Essa ofensiva de Israel visa, não é uma demonstração de força, é uma tentativa de romper o isolamento. Mas isolamento você não rompe assim. Isolamento você rompe demonstrando politicamente que a sua política é uma política de entendimento, de paz, de convergências, enfim, de encontrar pontos comuns para que a política se sobreponha às armas, se sobreponha ao genocídio, se sobreponha ao sangue. Muito rapidamente, professor, importante o senhor tocar nesse aspecto, né, do custo humano, mas eu queria também te ouvir sobre o Estreito de Hormuz, né? O Irã anunciou de novo o fechamento
do Estreito de Hormuz para navios comerciais, justificando essa medida como respostas às ações de Israel, né? E as autoridades iranianas também disseram que pretendem punir Israel e que já identificam possíveis alvos para retalhar. O preço do petróleo tinha despencado, ali cerca de 15% depois do anúncio dessa trégua, desse cessar-fogo, e com essa reabertura parcial de Hormuz também. A própria União Europeia agora está alertando que a crise energética vai ser prolongada. Então, queria te ouvir um pouco sobre essas consequências. Olha, o Estreito de Hormuz é a grande arma, no sentido político, que o Irã dispõe para se contrapor, para fazer frente à assimetria bélica, a assimetria nas armas com os Estados Unidos e com Israel. E o fechamento, a abertura, foi imediata essa queda do preço do petróleo a que você se refere. Ele caiu de 106, 107 na terça-feira para 94 na quarta-feira, 15%, quase 15%. É possível que volte a subir novamente, mas essa arquitetura política de abrir e fechar o Estreito de Hormuz está nas mãos de Israel e dos Estados Unidos. Hoje, mais de Israel, que desrespeita esses pontos que o Irã colocou como centrais para a trégua. Há uma tentativa da Arábia Saudita, aquela região produz, sai pelo Estreito de Hormuz em quase 20% do petróleo mundial. Há uma outra saída ali da região, que é pelo Mar Vermelho, no meio da Arábia Saudita. Pena que eu já não tenho o mapa aqui, mas a Arábia Saudita estava tentando fazer com que houvesse uma segunda saída de petróleo para a Europa, especialmente, pelo Mar Vermelho. Eles têm um oleoduto que atravessa longitudinalmente o país, é o oleoduto leste-oeste, que notícias que eu tive agora, não consegui confirmar, dariam conta que o Irã teria bombardeado na quarta-feira esse oleoduto para impedir uma nova rota do petróleo. Mas é isso que Israel está provocando. É preciso ficar claro, quem está provocando o aumento do preço do petróleo, quem está provocando o trancamento o fechamento do Estreito de Hormuz, o fechamento da saída pelo Mar Vermelho, não é o Irã. O Irã está se defendendo de um ataque unilateral e desleal, eu não vou dizer nem desleal, porque desrespeita leis internacionais, mas desrespeita algo que foi anunciado no dia anterior, menos de 24 horas antes. Ou seja, é preciso isolar de fato a política israelense e a política dos Estados Unidos, senão não é o Estreito, não é o Irã, não é o Oriente Médio que não vai ter paz. É o mundo que vai viver uma crise de energia, como diz a União Europeia, longa. É o Brasil que vai ser atingido, são os países que dependem de importação. Embora o Brasil produza, então é vital esse isolamento da política. Não é isolamento humano, ninguém vai impedir comida, fazer o que os Estados Unidos fazem com Cuba, mas é o isolamento político para que recuem dessa política e para que acatem deliberações do Conselho de Segurança, que na terça-feira votou contra o ataque, votou contra esse tipo de escalada belicista. Exatamente. Professor, é um prazer te receber aqui no Em Detalhes mais uma vez. Obrigada e até logo. Eu que agradeço muitíssimo, Gabi. Até a próxima. Até. Também você que continua comigo aqui no Em Detalhes, eu quero te deixar um convite para esse final de semana, uma sessão de cinema, a nossa estreia internacional do documentário Vai Pra China, Eduardo. A gente fecha a nossa trilogia depois do Vai Pra Argentina, Carajo, e também o Vai Pra Cuba, Eduardo, que foi o primeiro documentário dessa série. Você pode garantir o seu ingresso, que vai ser uma transmissão de forma gratuita também. Sempre tem um debate que a gente faz questão de ter no ICL, junto com as nossas sessões. Você vai em detalhesicl.com.br para deixar o seu e-mail rapidinho e garantir que você vai ser avisado quando o nosso documentário estiver sendo transmitido. Todos os dias a gente tem falado sobre o cenário internacional e é importantíssimo sempre o componente China. Essa peça-chave aparece em todas as discussões e você vai entender o porquê. A gente continua na nossa programação, agora tem o Mercado Investimentos, depois o Rolê ICL. E você pode ouvir o Em Detalhes em qualquer momento do seu dia nas plataformas de áudio. Tem conteúdo novo de segunda a sexta-feira. Até a próxima.
Turma, olha só essas cenas do nosso documentário sobre a China. Bora conhecer uma das empresas de tecnologia mais bombadas da China? Vem comigo conhecer a Deep Robotics. Our robotic dog has many applications. They can entertain people, take care of old people by monitor his condition. They can help the people to prevent their home from stealing. The robot can patrol and inspect for a certain residential area or inside the factory to check if there are any potential fire is just happened. Perdeu ao vivo? Fica tranquila, aqui no ICL a informação não tem hora para acabar. Toda a nossa programação está organizada em playlists no YouTube. Desperta, ICL Notícias primeira edição, ICL Notícias segunda edição, Em Detalhes, ICL Urgente e muito mais. É só acessar o canal, escolher a sua playlist e dar o play. ICL, informação com profundidade no seu tempo.